vocês se lembram da tragédia que aconteceu em 2019 envolvendo a morte de um jogador de 28 anos em um acidente aéreo 2 dias após assinar uma grande contratação com o clube? Pois eu estou falando da história de Emiliano Sala. Vou falar um pouco dela pra vocês. O Clube Galés Cardiff City se interessou muito pelos números do jogador e ofereceu uma bolada de 18 milhões de euros, algo em torno de 96 milhões de reais. E essa grande oferta acompanhava de um grande talento. Emiliano Sala, na época, tinha 238 jogos, 95 gols e 20 assistências. Só que o que ninguém imaginava é que, acompanhado de uma grande notícia, logo em seguida, iria vir uma grande tragédia. Infelizmente, 2 dias após assinar o contrato com o clube, Sala acabou falecendo em um acidente aéreo. Antes mesmo do acidente, Sala havia deixado um áudio para sua família com a seguinte frase: "Estou em um avião que parece estar caindo aos pedaços. Se em 1h30 vocês não tiverem notícias, já sabem." 2 semanas depois, o corpo do argentino foi encontrado próximo à ilha de Guernsey. Infelizmente, o corpo do piloto até hoje não foi encontrado. Na época, a família teve ajuda financeira do jogador Kylian Mbappé e do jogador Gary Lineker, mas infelizmente não obtiveram sucesso. O inquérito concluiu que as 2 vítimas haviam sido intoxicadas por monóxido de carbono. Esse componente foi liberado após um forte desgaste do sistema da aeronave, já que também foi concluído que o piloto não tinha licença para realizar aquela viagem. Só que como se não bastasse toda essa tragédia envolvendo uma questão jurídica para descobrir o porquê do acidente e como tratá-lo, também existia uma questão financeira que o Cardiff City gostaria de resolver, que foi a questão da grana que eles perderam por conta da morte do Emiliano Sala. Pois é, gente, mas apesar de toda essa tragédia envolvendo vítimas fatais, o clube galês estava preocupado mesmo era com a questão financeira. Esse mês de abril mesmo, eles voltaram com um novo capítulo para essa história. Em meio a esse processo, o clube alega que teve um prejuízo de mais de 120 milhões de euros por conta da ausência do jogador Emiliano. Eles contrataram uma empresa de Analytics Football Club para ter uma noção mais ou menos do quanto ele renderia no clube. Segundo essa empresa, que usa da inteligência artificial, ele teria ajudado em 54% de chance do clube de não ser rebaixado. Para Cardiff City, quem seria o responsável dessa história? O Futebol Clube de Nantes, que teria sido o responsável por fazer o fretamento de voo do jogador. Então, gente... Mas apesar dessa briga estar rolando desde 2019, a FIFA já havia condenado em 2023 para que o clube galês pagasse o restante do pagamento pelo jogador, que seria no valor de 11 milhões de euros. Pois é, gente, apesar dessa tragédia ter resultado em luto familiar, em sonhos perdidos, em um corpo que não foi encontrado e não foi velado, os clubes sempre vão priorizar as questões dos ganhos financeiros.